O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos visto que a fama de Jesus ela tem crescido. Mas na medida que a fama de Jesus cresce, a perseguição também cresce. Ela também aumenta. Porque a vida de Jesus ela é tão correta, ele é tão correto, que aqueles que levam uma vida errada, os doutores da lei, os fariseus, ontem nós vimos os herodianos, anteontem, né? Quando eles se deparam com a verdade de Jesus, eles não querem seguir Jesus, e aí começa a perseguição. E Jesus, ele continua sempre firme na verdade. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabe que, uma vez que o tempo dele está se acabando, ele precisa também deixar aqueles que seriam os que iriam substituí-lo. Que na verdade não é tanto uma substituição, né? Jesus, na verdade, ele ia continuar agindo na pessoa dele por meio dos apóstolos. Aqueles que iriam estar ali, depois de terem aprendido tudo que Jesus havia ensinado, eles tinham que ir agora para todos os povos, para que os povos pudessem entender que eles deveriam largar os seus deuses e servir ao verdadeiro Deus. Então hoje no Evangelho de São Marcos, que mostra que Jesus subiu ao monte, e lá ele reza, e ele desce, e ele chamou os que ele quis, porque existiam 72 discípulos, e dos 72 discípulos Jesus ia formar os 12 apóstolos. Então ele chama o que ele quis. E aqui está elencado o nome dos 12 apóstolos. Mas todas as vezes que eu leio essa passagem, que sempre me intriga é a fama que Judas levou, aquele que depois o traiu. Jesus escolhe quem ele quer. Dentre os que ele quis está Judas, aquele que o traiu. Os santos padres diziam que Jesus, não levando em conta até o que Judas poderia ser, ele escolheu Judas a partir do que Judas era no momento. Um homem virtuoso, um homem que queria as coisas certas. Mas no decorrer do tempo, infelizmente, Judas acabou cedendo. Então os santos padres dizem que é como se Jesus desse uma chance para ele também, mas ele não quis. Começou bem, mas foi dando brecha.
já foi pensando em si. Imagine a fama dele entre os apóstolos. Era que ele era um ladrão. Ele entrou como um ladrão? Não, ele se tornou um ladrão. Cuidando do dinheiro ali, começou a pegar para ele. Essa é a fama de Judas. Depois trai e depois acaba se suicidando porque não aceitou o perdão de Deus. Provavelmente, se ele chegasse e se arrependesse, tudo ia correr certo com ele, mas infelizmente ele acabou se suicidando. E Jesus ainda fala, né? Era melhor que não tivesse nascido. Jesus fala isso. E Jesus deu as chances lá na última ceia, mostrando que sabia tudo que ele estava tramando. Jesus ainda diz assim: faça o que você tem que fazer, para ver se ele tomava consciência que Jesus sabia ali, ele pudesse olhar para Jesus e dizer: mestre, me perdoa. Não, ele fez, traiu. E aqui a gente, hoje é um dia que nós, como eu sempre digo, nós precisamos rezar muito pela igreja e precisamos rezar muito pelos sacerdotes, pelas autoridades da igreja. Porque assim como teve o grupo dos fiéis entre os apóstolos, teve um infiel. Esse processo de fidelidade e infidelidade no meio dos sacerdotes, de bispos e tudo mais, isso continua. Isso não vai terminar. Se encontrar uma igreja com todos os sacerdotes sendo fiéis e todos os bispos sendo fiéis, meus irmãos, infelizmente, temos que admitir que isso é impossível, mas não deveria ser impossível, deveria ser possível. A quem muito deu, muito será exigido. No dia que eu fui ordenado sacerdote, na hora que o bispo colocou aquela patena e o cálice na minha mão e disse assim: lembra-te do que irás fazer. Ali eu vi a responsabilidade do que é ser padre. Lembra-te. Ou seja, olha, o que você vai fazer não é brincadeira, não. Você vai ser a pessoa de Cristo. Você vai celebrar, renovar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ministrar os sacramentos, absolvendo ou não, de acordo com a situação, porque tem pecador que não se arrepende do pecado e não pode ser absolvido enquanto não se arrepender. A fidelidade dentro do celibato sacerdotal. E como eu preciso ser fiel. E vocês acham que Deus não vai cobrar de mim? A fidelidade à doutrina da igreja? E hoje nos seminários, infelizmente, vai se entrando essas ideias modernas da facilidade, que tudo está bom e tudo está ótimo, que todo mundo vai se salvar, que não existe o inferno. E quem somos nós para dizer que as pessoas estão indo para o inferno, porque só cabe a Deus julgar? Bem, nós sacerdotes somos juízes, ou não? Porque Deus é o juiz por excelência. Como é que eu, como padre, não posso julgar uma coisa certa e uma coisa errada, se eu fui ordenado para falar em nome de Deus?
E simplesmente a desculpa de dizer que quem é você para julgar, para deixar tudo do jeito que está, no erro. Então, para que ser ministro de Deus? Para que o confessionário? Está tudo bom e está tudo certo? O que eu sei é que Deus vai cobrar muito de mim. Vai. Você está ferrado, Padre José Augusto. Eu estou ferrado. Se os outros não estão, problema dele, mas que eu estou. Deus vai cobrar muito de mim. Ele vai cobrar a minha fidelidade. O tempo vai passando, vai se relaxando, e depois o que é que vai ser? Imagina, né? Que coisa. Deus me designou, eu estou falando de mim. Se os outros acham que não é isso, problema deles. Deus me designou como sacerdote, estava quietinho no meu canto, Ele me chama para ser padre. Para eu, com a minha vida, com as minhas palavras e tudo, levar vocês para os céus, para o céu. Agora imagina se a minha vida leva vocês para o inferno, com perda de tempo. Estou conversando com um sacerdote, ele falando dos amigos dele, que são padres, e ele dizendo que naquele momento eles estavam assistindo o Big Brother. Perdendo tempo, meu Deus. Padre, perdendo tempo com o Big Brother. Não tem o que fazer, não? Não tem Santíssimo Sacramento para rezar? Se não tem, como é que é? Vai rezar o terço, então. Vai se aprimorar na doutrina da igreja, vai pedir perdão e misericórdia, assistindo Big Brother. Que responsabilidade, meu Deus. Depois vai para o púlpito e diz que não existe pecado, é por isso que vai perder tempo assistindo Big Brother. Porque quem sou eu para estar julgando a vida do outro? Quem julga é Deus, né? É verdade. Perdendo tempo. Deus vai cobrar de mim. Os Big Brothers da vida que eu assisti. Se é que eu assisti, né? Nunca assisti. Não sei nem como é que é essa porcaria. Não vou perder tempo com isso. Mas com isso não estou me mostrando que eu sou bom. Eu estou dizendo que se Judas se tornou o traidor, vocês acham que eu não posso me tornar um traidor, não? Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que estar analisando, pedindo a Deus a graça, porque pode ser que eu arrume uma namorada, ou um namorado, né? Que hoje a gente tem que dizer assim, né? A gente fala o natural e o que vai contra a natureza. De repente, imagina eu aí com um namorado, sendo padre. Isso é traição. Isso é traição. Em vez de ensinar a sã doutrina, fica ensinando coisas que não tem nada a ver com o que aprendeu. Foi isso que aprendeste no seminário? Ir para o púlpito para falar contra a doutrina da igreja? Em vez de se preocupar hoje com a salvação das almas, uma preocupação exagerada com o quê? Com política. Preocupado com preocupações partidárias. Claro, nós sacerdotes precisamos orientar o povo naquilo que é realmente a política, o que deve ser, o que é política, observar quem são as pessoas que estão aí,
para dizer, olha, veja se as propostas estão de acordo com a doutrina, com os ensinamentos. Mas chegar e ficar com briguinhas por causa do meu partido, por causa do outro partido, como se briga com futebol. E o cara que tem o time dele não está preocupado se o time dele está assim ou está assado, ele vai sempre defender o time dele. Aí preocupado, essa preocupação exagerada com mata que está sendo queimada, com ecologia e tudo mais. Se os homens levarem uma vida com Deus, ele não vai precisar fazer determinadas coisas que acontecem por aí, não. Hoje um animal está valendo mais do que um homem, do que um ser humano. Essas traições do dia a dia, essas coisas difíceis que a igreja tem que estar lidando. O sacerdote pedófilo, essas exposições com casos de pedofilia dentro da igreja, e aí as pessoas desanimam, não acreditam mais no sacerdócio de Cristo, por culpa nossa, porque nós não damos o exemplo. Será que não precisaria então, se está numa vida assim, vai embora, larga. Vai lá para o meio dos matos, se esconde por lá, fica um tempo, mas ficar dando mau exemplo o tempo todo. Mas por que eu estou falando isso? Porque vocês tudo sabem disso. Para que esconder? Aí a gente ouve o pessoal, eu não quero, hoje, eu não quero, o rapaz não quer ser padre por causa disso, não quer ser padre por causa daquilo, por causa do mau exemplo nosso. E assim por diante. E hoje é uma exposição. Antes se escondia para pecar, hoje não se esconde. Se mostra, está aí, está declarado, está aí na frente. E aqueles que querem buscar uma vida santa, aqui eu estou falando dos sacerdotes, que querem levar uma vida santa, são criticados. Criticado por causa de batina, criticado por causa disso, criticado por causa daquilo. Bem, a crítica deveria ser essa. Olha, a crítica deveria ser, olha, você precisa levar você não está levando uma vida santa, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Por que está saindo com mulheres? Por que você está saindo com... Essa é a crítica que deve ser. Essa não faz. Só faz, né? Porque usa batina. Usa batina. Por quê? A batina é um problema, a batina? O problema da igreja é a batina, meus irmãos? Ou o problema da igreja é o mau exemplo nosso? O problema é esse. O problema de nós, clero, eu estou falando, porque eu sou padre. O nosso problema não é usar batina nem usar batina. O problema é o nosso mau exemplo. Que em vez de nós levarmos as pessoas para o céu, nós estamos tirando elas do céu. O padre da maconha, tem um tempo aí que o padre da maconha, veja só. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso é traição. Uma seriedade muito grande. Deus vai cobrar de mim. Aí depois que morre aqueles elogios, não sei o quê, porque eu fiz isso, fez nada. Cadê a santidade nossa? A santidade impregnada no nosso coração. Primeiro porque vem de Cristo, mas colocando pelos homens. Uma santidade baseada em Santo Tomás de Aquino, num Padre Pio. Uma santidade baseada em São João Crisóstomo, São João Maria Vianney. Homens de Deus, homens santos. É tudo o inverso. O inverso. E quem sofre são vocês, porque vocês vêm e não podem fazer nada. E na hora que vai falar, diz: quem é padre aqui sou eu.
Quem é você para falar alguma coisa? Então, do joelho no chão, dobra, reza, para nós não sermos traidores. Nós temos que ser fiéis, como Mateus foi. E olha que Mateus era um ladrão antes, e foi fiel. Como Pedro, e essa lista toda que está aqui, não sermos traidores, como Judas foi traidor. Deus vai cobrar de você, Padre José Augusto. Porque eu posso estar mostrando aqui para vocês uma cara de santidade, e eu não sou nada disso por trás. E Deus vai cobrar de mim. Não é questão de processos aqui não, de sabe lá o quê, o sacerdócio que é retirado. Então, não é isso não, é diante de Deus, a questão é diante de Deus. Imagina eu me tornar sacerdote e depois ir para o inferno, por uma vida, por uma conduta errada, por ensinar de forma errada, por viver de forma errada, ser condenado ao inferno, porque o inferno está cheio de padres também, o céu também tem, mas o inferno também tem. Tu serás cobrado, Padre Augusto. Eu estava quietinho no meu canto. Jesus não deveria me chamar para ser padre. Eu deveria ser um leigo normal como qualquer um. Agora, os meus pecados são sempre triplicados em relação ao pecado de um leigo. Porque Deus vai cobrar muito mais de mim, porque Ele me deu muito. O pecado de um leigo em relação ao meu, o meu é dobrado. Por isso que nas visões aí de muitos santos diz que os padres, quando vão para o inferno, eles ficam no centro do inferno, para sofrer muito mais por não ter dado o exemplo devido. Aí fica respeito humano com o meu colega padre, respeito humano com sabe lá com quem, e fica ali numa boa, a pessoa está sabendo que ele está errado, mas está ali mostrando para os homens, né, numa boa, e a consciência diante de Deus, meu Jesus Cristo. Essa consciência, perdeu-se a consciência da verdade, da moral cristã, perdeu-se a consciência. Ou nessa perda de consciência, o que é que pode acontecer? O inferno não existe mesmo? Ou todo mundo está salvo? Essa história de que o inferno está vazio? E por isso a gente faz o que a gente quer? Ou a ideia modernista de que isso é coisa do passado, que agora já não é mais assim? E uma supervalorização do erro, porque o erro agora é o certo, e o que é o certo virou erro, a verdade virou mentira, a mentira virou a verdade, e aí nós vamos caminhando, uma pessoa que quer viver uma vida santa, você está rezando demais, para que você está rezando demais? Você precisa se divertir também, um monte de coisa, claro que todo mundo precisa se divertir, ninguém está dizendo que não se pode se divertir, mas se pega no pé de quem reza, por quê? Se pega no pé de quem confessa, por quê? Muito bem, Padre José Augusto. Deus vai cobrar de você. Vai cobrar o seu sacerdócio. Vai cobrar se você não está ensinando o correto. Vai cobrar se você está levando uma vida dúbia. Vai cobrar se você está fazendo coisas erradas e não se converte, não muda de vida. Deus vai cobrar de você, Padre José Augusto.
do desvio, de pessoas que abandonaram a igreja por sua culpa, porque você disse que não é bem assim. Por aceitar tudo, Deus vai cobrar de você. Por virar mais um político do que um padre, por só falar de política e não falar do reino dos céus, não falar de Deus, não falar de Jesus Cristo, por dizer que o inferno não existe, que Satanás não existe, que o demônio não existe, que Jesus liberou a geral, e agora todo mundo pode viver o que quer. Deus vai cobrar de você, Padre Zé Augusto. Por celebrar a missa má, inventar um monte de coisa dentro da missa, por não celebrar a missa como deve ser celebrada, Deus vai cobrar de você, Padre Zé Augusto. Mas Ele não te chamou para você viver isso, como Ele não chamou Judas para viver isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.